Olá, galera. Vamos continuar o nosso conteúdo aqui de geografia, né? Estamos abordando o conteúdo indústria e agora a gente vai refletir sobre a transformação do espaço geográfico, né? Pela atividade industrial. Então, aqui, esta será a nossa aula 2, nossa segunda aula. Primeiro, assim, como é que a indústria transforma o espaço geográfico? É importante lembrar um conteúdo do primeiro ano, por exemplo, o que é um espaço geográfico. Então, existe aqui o espaço natural, certo? O espaço natural, lá formado por vegetação, lá com suas características naturais. O homem, através das técnicas, vai transformar aquele espaço natural em um espaço humanizado. Ou seja, ele vai desmatar, vai construir vias de acesso, construir casas, praças. Então, aquele espaço ele passa a ser uma segunda natureza, como definia Milton Santos. Ou seja, um espaço modificado, um espaço artificial, vamos colocar assim. Então, o que é o espaço geográfico? É o espaço produzido, né? É o espaço produzido, produzido pelo homem, certo? Por meio do trabalho, certo? E esta transformação do espaço se dá por trabalho, se dá por meio das técnicas, né? Utilizando aí as técnicas. E as técnicas, elas evoluíram muito ao longo do tempo. Ok, galera? Então, esse é um conceito simples, didático, para vocês entenderem. Mas o próprio Milton Santos, ele tem uma definição de espaço geográfico, né? Ele trabalhou em sua obra de forma mais profunda, né? Definindo o espaço geográfico como um sistema de ações e objetos, certo? Na sua vasta obra de Milton Santos. Mas definindo aí como instância social. Mas não é nossa função aqui fazer este aprofundamento filosófico, né? Nessa ideia aí de Milton Santos, analisando o espaço como um sistema de objetos e ações. Bom, eu quero que a ideia é entender o espaço geográfico como um espaço produzido pelo homem. Então, você está em uma cidade, ali é a expressão do espaço geográfico, com as construções, com o movimento da circulação de pessoas, automóveis, da informação, ali é o espaço geográfico. E como é que esse espaço geográfico ele vai ser transformado pela atividade industrial? Né? Com essa transformação do espaço geográfico, ela vai aumentar aí com a introdução das indústrias nesses espaços. Então, como é que se dará essa transformação espacial? Com a chegada da indústria, galera, sobretudo aquela indústria lá, a partir do século XVIII, indústria que utilizava um grande número de trabalhadores, com muitas máquinas, né? As primeiras indústrias, elas utilizavam aí no seu processo de produção o carvão mineral. Então, quando você tem aí o carvão mineral sendo utilizado pelas indústrias, o primeiro impacto será o impacto ambiental, porque esse carvão mineral ele é retirado do subsolo, altera o solo, altera o extrato rochoso, altera a vegetação que está ali, então causa um impacto ambiental. E esse impacto ambiental ele vai se aprofundar, sobretudo com a descoberta nos Estados Unidos do petróleo, certo? Então, com a descoberta do petróleo, esse petróleo extraído das plataformas continentais passa a ser utilizado em grande escala, permite a expansão do setor ferroviário, certo? Permite a expansão do setor de transportes no geral. Então, carros começam a ser produzidos em grande escala. Então, as cidades se tornam áreas com a grande densidade de circulação de pessoas, automóveis. E esse petróleo é que vai causar, nesse sentido aqui, um aumento da poluição devido, certo, à questão da maior circulação de gases poluentes na atmosfera. Então, o primeiro impacto é o impacto ambiental que nós vamos analisar aqui. Então, determinadas indústrias jogam os seus componentes que não utilizam mais, às vezes direto na rede hídrica, então isso acaba poluindo, né? Os lençóis freáticos, a bacia hidrográfica, então é um impacto ambiental, certo?
Mas a indústria também tem o aspecto positivo, né? Que nós vamos analisar à frente. É a oferta de emprego, entre outros. E, galera, é importante ressaltar aqui que a indústria também ela vai ter um outro impacto, que é a urbanização. E como é que essa urbanização ela vai se dar? Primeiro, com a chegada da indústria nas cidades, vai permitir aqui a situação, né, do êxodo rural. O que é o êxodo rural? Bom, vamos aqui simplificar. É a saída da população. Está enquadrando aqui direitinho? Acho que está. É a saída da população. É a saída da população da zona rural, né? Em direção, né, à zona urbana, para a zona urbana. Ora, por que essa população ela vai sair da zona rural para a zona urbana? Dois motivos importantes aqui. Um deles é, quando a indústria chega na cidade, ela oferta empregos. Então, o trabalhador no campo, com baixos salários no campo, vão para a cidade na esperança de trabalhar na indústria. Então, isso acontece nos países emergentes de forma muito rápida, certo? Então, é um fenômeno rápido e sem planejamento, que vai ter vários impactos nas cidades. Outra situação é que com o desenvolvimento da indústria e a produção de novas máquinas, a máquina chega no campo. Quando a máquina chega no campo, ela vai substituir a mão de obra braçal pela mão de obra, obviamente, da máquina. Então, se existiam lá 10 trabalhadores braçais trabalhando lá no campo, quando a máquina chega, ela vai, ela vai substituir esses trabalhadores, certo? Esses trabalhadores eles ficam sem emprego e ficando sem emprego, eles vão para os espaços urbanos atraídos aí pela oferta de emprego das indústrias. Então, são dois fatores que acontecem de forma rápida, sobretudo nos países emergentes, né? E sem planejamento. Então, você tem aí, rapidamente, essa migração da população rural para a população urbana vai intensificar esse processo de urbanização, que é a expansão das cidades, é o aumento da população urbana, né? Então, aqui vai ter o aumento da população urbana, certo? Eita, ficou feio, mas a ideia é só aqui pelo áudio. Aumento da população urbana, né? A expansão, né? Promovendo aí a expansão das cidades. E qual é o problema que eu alertei antes? Que nos países emergentes, vou dar o exemplo aqui do Brasil, esta urbanização ela não é planejada. Então, quando essa população migra, parte da população, devido às áreas centrais, não está disponível para essa população que estava chegando na cidade, o que lhes resta? Eles acabaram indo, né, para as zonas periféricas, certo? Então, o inchaço urbano acaba expulsando a massa de trabalhadores, grande parte dela, né, para as áreas onde o custo de vida, o gasto com moradia é menor. Então, aumentando, surgindo, fazendo expandir aí as zonas periféricas, certo? Então, existe uma diferença espacial entre centro e periferia. Que, infelizmente, como as periferias, as comunidades, um termo mais atual, elas acabaram ficando aí à mercê do serviço público, a questão da baixa conexão de internet, dos serviços de educação, de saúde, a questão do acesso ao crédito, financiamento, serviço bancário. Então, tudo isso tornou um espaço periférico um espaço de exclusão social. E vem mudando, mas ainda é um imperativo que existe nas cidades brasileiras. Então, é entender o seguinte, que essa indústria, quando ela chega nas cidades, na zona urbana, ela vai incentivar, ela vai alterar, ela vai expandir essa transformação, certo? Então,
começando aí pela essa questão ambiental até a transformação das grandes cidades brasileiras. Então você olha, por exemplo, as metrópoles do Brasil, você olha São Paulo, por exemplo, é uma expressão desse fenômeno. E grande circulação de pessoas, de capital, alto custo de vida, poluição, trânsito caótico, né? Então, em parte, esse fenômeno das áreas urbanas, eles aconteceram devido a essa industrialização que foi tardia, mas não foi planejada nos países emergentes. Na próxima aula, a gente vai entender que essas indústrias que no primeiro momento chegaram nesses centros e por esses problemas que eu citei aqui, elas acabaram indo para outros centros, né? Que é o fenômeno daí da desconcentração industrial, que é conteúdo para a nossa próxima aula. Valeu, galera. Até a próxima.